Amanhã, dia 12 de outubro, vamos comemorar o Dia das Crianças. E eu gostaria de trazer algumas informações a respeito da saúde ocular das crianças, algumas dicas para as mães e compartilhem para quem tiver interesse. As crianças devem fazer exame regular oftalmológico, mesmo que sem sintomas. Começa desde o teste do olhinho recém-nascido, a partir de 6 meses, avaliação oftalmológica, e a cada ano é importante sempre fazer o exame, tá? Em relação, outro cuidado muito importante são contra lesões oculares, tá? É, elásticos, dardos, ganchos, certo? Armas de brinquedo, tudo isso tem que ter maior cuidado, né? Porque os olhos nossos são muito sensíveis, então a gente tem que ter maior atenção com acidentes, tá? Muitas vezes um acidente ele vai fazer com que a paciente tenha uma lesão, né? E isso vai acarretar numa dificuldade de visão, né, para o resto da vida. Então assim a gente escuta falar muitas vezes faca, coisas pontiagudas, elásticos, dardos, devem estar longe das crianças e a criança sempre deve ter supervisão justamente para que evite esses acidentes, né? Outro cuidado muito importante é o cuidado com a proteção, né, contra a radiação solar. Então é importante, criança na praia, usar o chapéu, usar o protetor solar para a pele, né, mas usar o óculos escuro, usar o chapéu, estar às vezes numa sombrinha, evitar a exposição demasiada ao sol, tá? Em relação aos nossos olhos, né? Outra coisa muito importante que a gente está vendo com as crianças é o uso cada vez mais precoce e cada vez de mais horas de tela, né? Então, assim, até 2 anos, é, o ideal é que você não exponha, né, seu filho a telas, né? Principalmente celular, porque por mais que antigamente a gente via uma criança olhando o celular e achava que era interessante, que a criança estava esperta, prestando atenção, já está provado que até 2 anos isso pode causar vários prejuízos no desenvolvimento psicológico e neurológico da criança. Com relação ao uso de telas em outras idades, ele tem que ser limitado, né? Estão associados a maiores índices de miopia, né? Quem usa mais tela, e as crianças que têm mais atividades ao ar livre, menos miopia. Então, assim, além das questões psicológicas e neurológicas, né, o próprio desenvolvimento ocular, ele tem relação com a tela, né? Então, às vezes a criança já tem uma miopia, tem uma miopia mais alta, ela deve ser desestimulada ao uso de telas e o ideal é que tenha atividades ao ar livre ou esportes, né? E hoje em dia existem lentes especiais para pessoas, para crianças que têm uma miopia maior, né? E outras medidas, né? Colírios e acompanhamento justamente para a gente evitar essa progressão em demasia. Outra coisa muito importante para as crianças, principalmente para as crianças alérgicas, né? As crianças alérgicas, muitas vezes, ela tem o que a gente chama de conjuntivite alérgica crônica, né? Então, ela tem uma coceira nos olhos frequente e ela deve ser acompanhada por um oftalmologista. Muitas vezes, tanto mudanças no ambiente, como capas antiácaro no colchão e travesseiro, evitar tapete no quarto, se tiver cortina, lavar com frequência, evitar pelúcia, tudo isso vai diminuir a alergia e a coceira nos olhos. Mas é importante ter um acompanhamento oftalmológico, porque existem colírios e outras terapias que podem também diminuir esse sintoma. Porque o ato de coçar o olho é um fator de risco para doenças mais à frente, como ceratocone, né? Além de poder produzir ceratite e outras lesões oculares. Então, o alérgico, existem muitas pessoas que são alérgicas mais severas, mas existe o paciente que tem uma alergia e ele está tão acostumado com aquela coceira que ele acredita que isso faz parte, né? Mas muitas vezes ele desconhece que ele pode usar colírios que vão trazer uma qualidade de vida muito melhor, né? Outra coisa que eu destacaria também na saúde ocular das crianças é a alimentação, tá? Existe alimentação com frutas, verduras, peixes. Ela é rica
em vitaminas que são importantes para o desenvolvimento ocular, tá? Nada substitui, né, uma alimentação saudável em relação a industrializados e outras coisas. A vitamina A é muito importante, né, que contém nos alimentos. O ômega 3 e 6, tudo isso vai ter uma saúde ocular melhor, tendo uma boa alimentação, né? Esportes, alimentação, né? Então eu destacaria para a criança esses 5 pontos, né? Exames oftalmológicos regulares, proteção contra lesões, proteção solar, limitar o tempo de tela, higiene ocular, né? Orientar a não coçar os olhos, especialmente com mãos sujas, evitar, ensinar ele a lavar sempre as mãos, né? E alimentação rica em vegetais, verduras, frutas, tudo isso vai trazer uma nutrição adequada, né, de vitaminas e nutrientes que vão fazer com que a criança tenha um desenvolvimento melhor, tá certo? Essas são as dicas que eu destaco, né, para as crianças e para esse Dia das Crianças, para as mães, avós e pais compartilharem, tá? Feliz Dia das Crianças.